Olá, paz do Senhor, bem-vindo à nossa primeira aula. O que é um ministério infantil? Muitas pessoas confundem, usam o nome ministério, departamento. Posso falar ministério infantil, tem que falar ministério com crianças? Como que funciona isso? Primeira coisa que você precisa entender, o que é um ministério? Ministério é servir. É você pegar aquilo que Deus deu para você e você servir ao outro. É você abençoar o outro com os dons e talentos que Deus te deu. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre dons e talentos. Os talentos, eles são... É, ele é algo natural. Para você entender melhor, pensa em presente. Quando você vai visitar um bebê que nasceu, né? Você sempre leva um presente. Então, é um presente de nascimento. E aí, quando a gente nasce, Deus nos dá um presente. Ele dá para todos nós. Todos nós, independente de religião, independente de filhos de quem seja, independente de nome, sobrenome, o Senhor, ele dá um presente para todas as pessoas. É um presente de boas-vindas, de nascimento. E esse presente são os talentos. Esses talentos podem ser dançar, cantar, manusear alguma coisa. São talentos para todos nós. Quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, então se nós nascemos de novo, nós temos um outro presente de nascimento que é o dom. Dom significa presente de Deus. E aí esse dom, ele vem sempre de acordo com o seu talento natural. É muito próximo a isso. Só que a diferença é que o dom, você pode adquirir outros, de acordo com a sua disponibilidade de coração. Então, existem pessoas que têm vários dons, né? E a própria Bíblia nos ensina que procurai os melhores dons. Então, a gente pode ter vários. Você pode cantar, você pode ministrar para as crianças, você pode pregar. Então, isso é distribuído pelo Senhor e adquirido também de acordo com... É igual a parábola dos 10 talentos, né? Mas o nome talentos não se refere às habilidades naturais, mas o talento é uma moeda, né, da época. Mas é bem... Isso nos ajuda muito a entender a questão dos talentos, né? Talvez você fale assim, nossa, fulano faz tanta coisa na igreja. Quantas vezes, né, gente? A gente já ouviu isso. Ah, fulano prega, fulano faz isso, faz aquilo outro, ajuda em vários departamentos, não sei o que dizer. Por que ele faz isso? Né? Por causa da disponibilidade de coração. Às vezes, a pessoa faz por falta de mão de obra, né? Acaba assumindo muitos compromissos porque tem mais pessoas sentadas no banco criticando do que propriamente dizendo. Mas um exemplo muito claro, vamos lá, para você entender bem na prática. Eu, durante muitos anos, participei do Ministério de Louvor da minha igreja. Eu não sei cantar, né? Mas também não sou desafinada. Então é algo que é natural, né? Algo que veio de mim, algo que é treinado. O canto ele é muita questão de treino. Então meu marido toca violão, então ele me ajudava, eu ensaiava com ele. Então durante muitos anos, eu acho que foram 10 anos, se não me engano, eu fiquei muito tempo ajudando no Ministério de Louvor. Você vai perguntar para mim, Flávia, esse é o teu ministério? Eu vou dizer, não, não é meu ministério. Meu ministério é com crianças e eu tenho muita certeza disso, eu tenho muita propriedade disso. Então, se você me perguntar qual que eu vou escolher, com certeza eu vou escolher um ministério com criança, porque eu sei que o Senhor, ele me deu essa missão com o propósito de glorificar o nome dele no ministério com crianças. Só que a minha igreja, na época que eu era do Ministério de Louvor, a nossa igreja era muito pequena, então não tinha muitas pessoas. Então a gente tinha que usar as pessoas que tinham. Então eu brinco que eu era menos pior. Então eles me colocaram no Ministério de Louvor junto com outras pessoas e eu fiquei durante 10 anos. A igreja cresceu, Deus começou a mandar outras pessoas e eu saí do Ministério de Louvor. Por quê? Porque eu fui viver o ministério com crianças, que eu sei o que é o meu chamado. Mas isso que significa que eu estava no ministério errado? Não, não é que eu estava no ministério errado. Eu estava a serviço de Deus. Naquele momento ali, estava precisando. Eu me disponibilizei a ajudar a obra do Senhor. E quando o Senhor mandou outras pessoas, a gente tem que ter maturidade para poder falar, olha, agora que chegou uma pessoa chamada especificamente para o Ministério de Louvor, então eu vou viver o meu chamado. Eu fazia as duas coisas, né? Graças a Deus eu consegui administrar, mas não é tão bom a gente poder ficar 100% para aquilo ali que realmente Deus nos chamou. Então a gente tem que ter essa questão muito resolvida na nossa vida, que assim, teve um tempo que minha esposa liderava os jovens e eu fui ajudar. Era meu ministério jovens? Não, mas eu me coloquei à disposição do Senhor. E quando eu falo disso, eu lembro muito da questão do voluntariado no ministério com crianças. Por quê? Porque no ministério em si, no departamento em si, eu já vou falar a diferença de departamento e ministério.
quando a gente pensa nisso, de voluntários, a gente tem na equipe do Ministério Infantil alguns perfis diferentes. Como assim? Nós temos aquelas pessoas que foram chamadas verdadeiramente para o Ministério com crianças e fazem um trabalho com excelência, porque entende o seu propósito, entende a sua missão em engrandecer o nome do Senhor, em servir o Senhor através das crianças. Nós temos aquelas pessoas que não têm chamado para o ministério com crianças, mas que entendem que a obra do Senhor nós temos que nos disponibilizar, viu a necessidade de estar trabalhando de mão de obra no ministério infantil e se disponibilizou. E essas pessoas, elas são usadas por Deus, agregando valores no ministério infantil, porque elas são servos. Quando a gente entende, né? Claro que a gente é filho, mas nós somos servos na questões de servir o outro. E quando a pessoa entende que nós somos servos, e o servo, ele pega caneta para mim, ele vai lá e pega um copo de água para mim, ele é disponível e Deus honra esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, na nossa igreja, por exemplo, eu tenho pessoas que no Ministério Infantil, que não é chamado para o Ministério Infantil, mas eles dão um banho em responsabilidade, muitas vezes, naquele que é chamado para o Ministério Infantil, mas que não exerce com excelência, de que faz de qualquer maneira. Então, na nossa equipe, tem esse tipo de voluntário. Tem o voluntário que é chamado e faz com excelência, o voluntário que não é chamado para o Ministério Infantil, mas entende que faz parte do reino do Senhor. Nós temos os voluntários que são chamados, mas não têm responsabilidade, né? Não entenderam ainda o propósito, não entenderam o que é ministério. São pessoas que você vê que têm total habilidade para o ministério, que são boas professoras, que têm tudo para bombar, mas que não se posicionam, tá? E de contrapartida, nós temos dentro das nossas igrejas templo, não estou falando de ministério, do Ministério Infantil. Dentro do templo, tem pessoas que são chamadas, têm total capacidade de conhecimento cognitivo, habilidades, são ótimas, são às vezes professoras, pedagogas na área secular, mas que não colaboram com o Ministério Infantil. São pessoas que decidiram não servir ao Senhor através daquilo que Deus deu, preferem ficar sentado no banco. São pessoas que não querem servir, né? Eu lembro que quando eu era criança, o nosso pastor falava assim, olha, tem gente que quer ser membro de banco, já ouviram isso? Não sei se vocês já ouviram, mas na nossa denominação, na minha, né, na Assembleia de Deus, era muito comum a gente ouvir isso. Olha, não existe membro de banco. Gente, membro de banco é madeira e prego. Então, às vezes, as pessoas, elas recebem algo do Senhor, mas negligenciam. Elas preferem ficar no banco, participando do culto, e não servem as crianças, não servem ao Senhor. A gente fala que é o crente 3S, né? Sentado, salvo e satisfeito. Não quer servir. Tô salvo, minha salvação está garantida, então aqui tô sentada, tô satisfeita. Então, existem esses tipos de perfil no ministério infantil. E Deus usa quem se disponibiliza. Então, talvez você foi chamado para assumir o ministério infantil. E você fala assim, eu não sei por onde começar, não sei o que fazer, meu Deus, eu tô desesperada, né? Como eu disse no vídeo anterior, caí de paraquedas. Eu quero dizer para você que Deus, ele usa quem se disponibiliza, né? Davi, ele se disponibilizou ali para vencer aquele gigante. Ele viu lá que estava sendo afrontado, ele viu que as pessoas estavam com medo e ele se colocou à disposição. Talvez aos nossos olhos, ele não ia aguentar nada. Talvez aos nossos olhos fosse, gente, que loucura, esse garoto vai morrer, que loucura, essa roupa não dá nele, essa armadura nem cabe nele, Saul tentou colocar e não tinha nem armadura para o tamanho dele. Por quê? Porque aos nossos olhos ele era muito pequenininho, mas ele com toda a ousadia venceu o gigante e foi honrado pelo Senhor. Então talvez você se sinta incapaz, talvez você sinta medo. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei por onde começar. Como eu ouço isso? Eu não sei por onde começar. Comece orando, comece agradecendo ao Senhor a oportunidade de servir a Ele através das crianças. Então não se preocupa não, Deus está no controle. Quando você se coloca à disposição e Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos capacitando, vai despertando a criatividade e a gente vai sendo um instrumento do Senhor. Porque na verdade o que nós somos é canal, né? Então vem de Deus e passa por nós. Nada vem de nós, porque nós mesmos não temos nada a oferecer. Mas imagine um cano, né? Numa caixa d'água. Então seja o cano, tá? Fique tranquilo. Mas aí voltando aqui à nossa temática, o que é um ministério? Qual a diferença entre ministério e departamento? Bom, o ministério, como eu disse, ele é servir. É você pegar o seu dom e o seu talento, como se você pegasse uma bandeja,
você pegasse uma bandeja, pegasse o dom, o talento que Deus te deu e você servisse o outro. Então, quando você serve o outro, você está exercendo um ministério. Quando você pega o seu dom e seu talento e guarda para você, você não exerce ministério. Você pode ter todas as habilidades possíveis, você pode ter o dom maravilhoso, mas se você não servir o outro, você não tem ministério, porque ministério significa servidor, servir alguma coisa. Durante muitos anos e ainda hoje, algumas igrejas chamam o espaço das crianças, ou o trabalho com as crianças na igreja local de departamento infantil. Por que é departamento infantil? Porque significa uma parte de alguma coisa, né? É igual numa repartição pública nós temos o departamento de consciência racial, um exemplo. Então, é uma parte da repartição pública destinado à questão de discriminação racial. Então, na igreja funciona também assim. O departamento infantil é uma parte da igreja destinado às crianças. Por que a gente não usa mais? Porque durante muitos anos, as crianças, elas não eram vistas como integrantes da igreja. Entenda bem. Era como se houvesse separado, não se entendia que, na verdade, que no rebanho existem cordeiros também. Que se a gente não tratar os cordeiros, a gente não vai ter ovelhas. E, por conta disso, o departamento é uma coisa muito fechada, é só aquilo ali. E como que funcionavam os departamentos infantis daquela época, né? Um passado não muito distante. Eles iam lá, davam aula na escola dominical, faziam algum culto, alguma coisa numa terça-feira, num dia de semana, num domingo à noite, e fazia o trabalho, fechava a porta do departamento e vivia a sua vida normal durante a semana. Não se tinha um relacionamento com as crianças. É como se fosse um emprego. Você vai lá, bate cartão, né? No início do culto eu fiz meu trabalho, no final do culto aqui estou devolvendo, e não vivia um relacionamento pastoral com as crianças. Tanto que às vezes as crianças passavam pela igreja, por nós na rua, por exemplo, tia, você... sem graça, ou às vezes não falava, não se tinha um relacionamento com as crianças, com os cordeiros, fora das quatro paredes da igreja. Então, o departamento, ele é visto como algo mais fechado, algo igrejado, se é que você me entende, algo igrejado, algo só naquele momento, só naquele fim de semana, não tinha um relacionamento nem visão pastoral. Quando eu penso em ministério com crianças, ou ministério infantil, mais com crianças, né, que devemos falar do que infantil, apesar de ser basicamente a mesma coisa, a gente entende que o ministério, ele está além das quatro paredes. Ele é muito mais além do que você dar uma aula de escola dominical, do que você preparar uma programação de culto infantil. O ministério, ele vem como uma visão pastoral, além das quatro paredes. Departamento é um trabalho específico dentro da igreja, uma parte de alguma coisa, uma parte da igreja. Ministério não. Ministério você pode fazer um trabalho quando você tem visão e atitude de um trabalho em um hospital, um trabalho em um orfanato, um trabalho de evangelismo numa praça, um trabalho de aconselhamento, é algo mais a fundo, é algo além das quatro paredes. Pensa no ministério com crianças como se fosse uma rosa, tá? Ela começa de dentro para fora. Ela começa acho que é broto, né, que fala? Broto? Não lembro. Bem pequenininho e vai se abrindo. E aí, por exemplo, tem pessoas que têm o ministério com crianças, mas não participa do ministério infantil. Se eu não dou aula, eu tenho chamado para o ministério infantil. E eu faço várias coisas. Eu faço um trabalho no orfanato, eu faço trabalho no hospital. Ela exerce o ministério? Exerce o ministério, porque o ministério, ele é além das quatro paredes. Agora, se você perguntar para mim se eu concordo isso, eu vou dizer para você que não concordo, tá? Eu, Flávia, não consigo entender e nem aceitar o fato de ter uma pessoa na sua igreja que trabalha com o ministério com crianças fora da igreja, mas não trabalha na sua igreja. Eu não consigo entender das pessoas quererem sair das quatro paredes da igreja para alimentar as crianças em outro estado, em outra igreja, em outro país, seja onde for, e deixar faminta as crianças. Faminta, né? Me entenda bem esse faminta, né? Claro que a equipe está ali, alimentando. Mas eu acho que a gente tem que ser bênção primeiro na casa da gente.
Eu, por exemplo, faço várias atividades fora das quatro paredes da minha igreja, mas a minha igreja sempre será a prioridade, porque a nossa casa sempre tem que ser prioridade. Você acha correto eu sair para ir limpar a casa de um monte de gente? Ah, eu vou assim, não, eu vou de graça, imagina, não precisa receber não. É obra do Senhor. Então eu vou lá e vou fazer a obra do Senhor, eu vou faxinar a casa de todo mundo, mas a minha casa eu não limpo. Então não faz sentido. Tudo começa de dentro para fora. É como uma rosa, né? Vai abrindo aos poucos, de dentro para fora. Eu me lembro que eu estava num seminário alguns anos atrás, e aí uma pessoa me procurou e falou para mim assim, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu queria saber o que que você fez para você poder ficar conhecida. Aí eu peguei e falei assim, mas irmã, eu não sou conhecida. Ela, não, a gente te conhece, você é conhecida, várias pessoas conhecem você. Eu quero saber o que que você fez. Teve uma agora há pouco tempo que mandou mensagem para mim perguntando como que eu consegui seguidores. É umas perguntas assim bem engraçadas, sabe? Que você tem que ter sabedoria para responder. Mas eu disse para ela assim, irmã, primeiro que eu não fiz nada, né? Eu só servi. As outras coisas é Deus quem faz. Mas, se você quer que o seu ministério seja próspero, existem dois princípios fundamentais. Uma é você ser submissa ao seu pastor e a outra é você honrar a sua casa. Então, não queira fazer grandes coisas lá fora se você não começou a fazer nada aqui dentro. Comece pela terra que Deus te plantou, tá? Senão a gente está vivendo igual o Brasil, né? Se você sair do Brasil, você for para outro estado, outro país, você vai comer frutas maravilhosas que saem do Brasil. As melhores vão lá para fora e a gente fica com o resto. Você acha que é correto isso? Alimenta melhor os de fora, né? Por quê? Porque a visão é financeira. Olha só, hein? Alimenta melhor os de fora porque a visão é financeira e os de dentro. Quantas crianças passam fome aqui, né, no Brasil? Então, tenha muito cuidado com isso. O ministério começa na nossa casa, tá? Então, como que surgiu o Ministério Infantil? Nós não temos muitos registros sobre qual foi a primeira igreja que fundou o Ministério Infantil local. A gente não tem registro disso. A Bíblia também não fala de departamento infantil, né? Pelo contrário, durante toda a peregrinação do povo de Israel no Antigo Testamento, ele nos deixa claro que as crianças eram participantes de tudo o que acontecia ali. Então, as crianças elas não eram poupadas de ver, por exemplo, cobras, serpentes no deserto mordendo as pessoas. A todo momento elas participavam de tudo, né? Então, as mesmas crianças, né, que viram o maná cair do céu e receberem milagres de Deus, ou viu o mar se abrindo, foram as crianças que viram as serpentes ali na passagem das serpentes de bronze. Então, não existia sala para o ministério infantil naquela época, né? Toda a educação cristã, todo o ensinamento era exclusivamente dos pais, os pais que orientavam, né? E aí, para que então que fez isso? Aí aqui no Brasil, a gente, pelo menos os registros que eu encontrei sobre o primeiro trabalho com as crianças, foi na IBF, primeira IBF do Brasil, a Escola Dominical, que foi em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e a primeira EBF no Brasil foi foi em Vitória, na capital, né? Hoje, né, onde funciona o Colégio Batista de Vitória, foi a primeira EBF do Brasil. Então, são os registros que nós temos aqui no Brasil de início, né? Depois eu vou mandar para vocês, eu vou colocar, eu acho que no meu blog tem como surgiu a primeira EBF aqui no Brasil e como surgiu a Escola Bíblica Dominical em Petrópolis, tá? Com um casal de missionário, ambos, né, casal missionário. Então as informações que a gente tem é essa. Então, eu não sei qual foi a primeira igreja do Rio ou primeira igreja do Brasil que fez um trabalho específico de departamento infantil. Nós não sabemos disso. Mas a sua igreja existe um departamento infantil? Existe um trabalho específico para as crianças? Como que surgiu o departamento infantil da sua igreja? Bom, infelizmente, em muitas igrejas surgiu da seguinte forma. Começou a juntar crianças na igreja, começaram a vir crianças visitantes, começaram a vir filhos de obreiros da igreja, as crianças começaram a encher dentro do templo, começaram a atrapalhar o culto, e aí o pastor pediu que alguém catasse as crianças e colocasse as crianças numa sala para fazer alguma coisa com as crianças. E assim surgiu o departamento infantil de muitas igrejas. Surgiu porque as crianças estavam incomodando o culto. E, infelizmente, é uma realidade muito forte nas nossas igrejas. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: eu não vou fazer, não vou
juntar as crianças porque está incomodando. Não, aproveite a oportunidade, não bate de frente. É a oportunidade que você tem de você discipular essas crianças. Então, o que eu quero que você entenda é que o departamento infantil da sua igreja, da nossa igreja, né, apesar de muitas vezes ter surgido para tirar as crianças do culto, ele não pode viver nessa intencionalidade de tirar as crianças do culto para você tomar conta. Até porque você não é babá gospel, até porque departamento infantil, ele não pode ser um depósito de crianças. A gente fala muito isso no livro Firmando as Bases do Ministério Infantil. Então, ele não pode, o departamento ele não pode ser um depósito, né? Como quando a gente vai no aeroporto, sabe? Que você vai lá e despacha a sua bagagem. Criança não é bagagem para ser despachada. E olha que interessante. Por que quando você vai viajar de avião, você tem que despachar a bagagem? As bagagens são grandes, né? São acho que 20 ou 23 quilos a bagagem. E quando você entra no avião, você percebe que o avião ele é muito pequeno para você sentar, para você guardar as suas coisas. Então, para isso, eles fizeram um compartimento na frente, embaixo, para colocar as malas. Então, na verdade, você não pode levar mala para dentro do avião porque não tem espaço. Então, precisa despachar porque não tem lugar. Você consegue entender isso? Leva isso para o mundo espiritual. Leva isso para dentro da visão do trabalho com crianças. Muitas pessoas, muitos pais, eles fazem dos filhos como se fosse uma bagagem de avião. Eu preciso deixar em um lugar porque aqui não tem lugar para ele. Então, elas muitas vezes levam as crianças para o departamento infantil como se estivesse despachando a bagagem. No final do culto eu pego, no final da viagem eu pego. E a gente precisa desconstruir tudo isso. Porque o Ministério Infantil, o Departamento Infantil, ele não existe para os pais. Eu acho que é muito ousado ou muita soberba um pai ou um pastor achar que o trabalho feito com as crianças na igreja é por conta dele. É para ele participar do culto, é para ele assistir o culto, é para ele ficar tranquilo. O ministério infantil, ele tem uma intencionalidade na igreja. E essa intencionalidade, esse propósito é zelar pela vida espiritual da criança, é fazer um trabalho de parceria. Nós vamos falar lá na frente sobre isso. Então, é algo exclusivo para as crianças. Não é para folga, não é para conforto dos pais. É exclusivamente para a Bíblia educar as nossas crianças. Então, a gente precisa entender que quando a gente inicia um ministério infantil, ele precisa de um propósito. Tá? Não pode ser para tomar conta das crianças porque você não é babá. Não pode ser para tomar o tempo das crianças enquanto os pais estão assistindo o culto porque você não é relógio. Tudo tem que ter uma intencionalidade, tudo tem que ter um propósito. Sabe o que é propósito? Propósito é quando você tem um objetivo, quando você tem uma intenção. Qual a intenção do Ministério Infantil da sua igreja? Eu me lembro que eu fui no seminário lá em São Paulo, né? E aí o palestrante fez uma pergunta que eu vim refletindo de lá. Ele falou assim: qual o propósito do Ministério com Crianças na sua igreja? De repente, você sabe o propósito. Você quer levar as crianças a Cristo, você quer que as crianças cresçam na fé, mas será que os pais estão acompanhando essa visão? Ou os pais realmente estão achando que você é babá e que você está tomando conta? E eu vim ruminando aquilo. Eu falei: Senhor, eu não posso... Eu não posso e nem quero que os pais pensem que a gente está tomando conta das crianças. Por mais que a gente faz um trabalho de excelência dentro da sala de aula, os pais precisam acompanhar isso, precisam entender isso. Como que os pais vão entender isso? Você precisa, eu vou usar uma frase aqui, mas entenda bem, tá? O Ministério Infantil da sua igreja, ele precisa ser visto, mas não é visto de marqueteiro, é visto de ser lembrado. Dos pais entenderem, da igreja entender que há um propósito, que há um ensinamento, que há uma Bíblia educação, que não é tomar conta das crianças. Então, você tem que estimular os pais a perguntar para os seus filhos: o que você aprendeu hoje na salinha, né? Que é um termo também que a gente usa carinhosamente, mas que muitas pessoas acabam alfinetando esse termo porque como se a gente estivesse diminuindo o trabalho, mas não é uma forma carinhosa e um vício de linguagem que a gente usa.
O que que você aprendeu lá na salinha? Como que foi? Qual foi a historinha que você aprendeu? Deixa eu ver o dever de casa. Por isso que a folha de registro ela é importante para os pais levarem. É importante, às vezes, o pai é o visitante. E na folha de registro tem o endereço da igreja. Isso é fundamental. Porque, às vezes, aquele visitante foi lá, recebeu a folhinha, e aí o pai foi embora, e aí, em um determinado momento, ele está lá ajeitando a casa, lembra da folha e fala, eu vou lá visitar aquela igreja novamente. Então, é fundamental isso, tá? Então, assim, como que você quer que a sua igreja, que os pais da sua igreja venham ao ministério infantil? Eles precisam entender, eles precisam caminhar. A visão tem que ser alinhada, tem que andar todas com a visão alinhada. Então, é importante a gente desconstruir essa questão de tomar conta. A gente realmente precisa ensinar para os pais. Nós estamos aqui. É um trabalho de parceria, eu não posso substituir aquilo que a Bíblia fala para você fazer. Mas, quando nós retiramos as crianças da igreja, não é porque as crianças estão incomodando, porque o próprio Jesus ficou muito bravo quando as crianças foram adorar ele e as pessoas mandavam as crianças calar a boca, achando que estava incomodando as crianças, incomodando Jesus, né? Então, por que nós tiramos as crianças da igreja para fazer um trabalho paralelo? Porque as crianças elas precisam se alimentar espiritualmente de uma comida propícia à sua faixa etária. Né? Como que funciona assim? Mas como, Flávia? Se tudo é a Bíblia? Bom, existem as maneiras diferentes de você tratar. É como se você fosse fazer uma comida. Quando você tem o seu filho, você chega da maternidade, você dá o leitinho materno, depois você vai agregando outros alimentos. O meu filho de 18 anos não toma leite materno. E uma criança que chegou agora da maternidade não vai comer uma feijoada. Por quê? Porque o seu organismo não está preparado para isso ainda. Então tem que haver esse tempo. Pensa numa beterraba. Eu posso dar beterraba para um bebê de 6 meses e posso dar beterraba para um adulto de 60 anos. E isso depende, só que para eu oferecer esse alimento, eu preciso mudar a forma de preparar esse alimento. A vitamina é a mesma, o produto inicial, que é a beterraba, é o mesmo. O que difere é as maneiras de preparação desse alimento. E assim funciona também no departamento infantil. O que nós ensinamos às crianças é a Bíblia, mas são formas diferentes de você ensinar, tá? Você vai usar uma linguagem propícia para as crianças. Mas você entenda o seguinte, né? Como eu disse, primeiro a gente começa com leite materno, depois a gente vai dando feijoada. Não queira ensinar, por exemplo, Apocalipse para as crianças se você não ensinou o plano da salvação, tá? Então, o plano da salvação, aleitamento materno, que é o que nós vamos falar em uma das aulas, você precisa entender que o passo a passo, né? Você não dá um salto para chegar a um determinado local. Primeiro você dá um passo, né? Quando você quer dar um salto, você está pulando etapas. Quando você quer começar lá de trás ou começar numa linguagem mais difícil, você acaba não agregando nas crianças o conhecimento, o ABC, né? O conhecimento básico, que é o que Jesus fez por nós, sobre o céu, sobre Jesus, enfim. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Dê o alimento propício para as crianças, tá? E entenda que o Ministério Infantil, o Departamento Infantil, ele é indispensável para a sua igreja. Por quê? Porque a igreja que não investe em crianças, e quando eu falo investimento, é investimento geral, não só financeiro, ele está preparando para a falência da sua própria igreja. Entenda bem. A igreja que não investe na criança, ela está se preparando para a sua própria falência. Por quê? Porque as crianças elas vão dar continuidade ao trabalho. Então, as crianças que hoje estão na sua sala de aula, elas são os futuros líderes do ministério dos jovens, os futuros pastores, futuros líderes de departamento infantil. Então, na verdade, as crianças que estão com você na sala de aula, elas são líderes em formação. E a minha pergunta é, como que você vai formar esse líder? Você quer que esse líder seja um líder descompromissado com a palavra? Ou você quer que ele seja realmente leitor e praticante da palavra de Deus? Você quer que esse líder seja um líder que não se importa com as almas? Ou você quer que esse líder tenha um coração pastoral? Tudo isso pode ser forjado numa criança, dependendo da nossa atitude. Então, o Ministério Infantil, ele não é brincadeira, ele não pode ser visto de qualquer maneira, e você precisa entender que Deus colocou uma pedra preciosa nas suas mãos, e a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Então, o que é um Ministério Infantil? É uma parte da igreja
onde nós ministramos as crianças, Bíblia educamos as crianças, onde a gente apacenta as crianças, não só dentro da igreja, mas além das quatro paredes. É uma visão pastoral. E o Ministério Infantil não foi feito para os pais, foi feito para as crianças. Nunca se esqueça disso. Deus abençoe. Até a próxima aula daqui a pouquinho. Tchau.